Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Olá, bom dia, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à coletiva de imprensa da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Hoje, quarta-feira, 4 de maio de 2022. Meu nome é Susana Viegas, sou assessora de assuntos públicos na OPAS. Nós temos hoje, como todas as coletivas de imprensa, temos interpretação ao inglês, português e francês. Vocês poderão fazer perguntas durante a sessão usando o botão Q e A. Já recebemos algumas perguntas por e-mail. Muito obrigada aos jornalistas que enviaram com antecedência. Por favor, quando enviarem as suas perguntas, por favor, lembrem de se identificar com o seu nome e meio de comunicação também. Hoje, a diretora da OPAS, a doutora Carissa Etienne, vai atualizar sobre a situação da Covid-19 na região e vai falar também sobre a situação dos profissionais da saúde após 2 anos e meio quase de pandemia. Acompanhando a doutora Etienne nessa sessão, o doutor Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, o doutor Ciro Gatti, diretor de emergências em saúde da OPAS, e o doutor Henrique Pérez, atual coordenador de incidentes para a Covid-19 na OPAS. Começamos com as palavras da diretora, com o seu discurso de abertura, e depois passamos às perguntas que nós recebemos com antecedência e dentro do chat. Passo a palavra agora à diretora da OPAS, doutora Carissa Etienne. Doutora Etienne, por favor. Muito obrigado. Um ótimo dia e muito obrigado por estarem conosco nesta coletiva. Na semana passada, a nossa região relatou mais de 616 mil novos casos, um aumento de 12,7% em casos em relação à semana anterior, e mais de 4.200 óbitos, uma ligeira queda de menos de 1%. O Caribe relatou um aumento de 15,4% nas novas infecções, com casos aumentando em 24 dos 34 países e territórios, e os óbitos no Caribe aumentaram pela terceira semana consecutiva em 39,6% em comparação com a semana anterior. Os casos continuaram a aumentar na América Central, esta semana em 53,4%, com 3 de 7 países relatando aumentos, mesmo com os óbitos continuando a diminuir. Na América do Norte, os casos aumentaram pela quinta semana consecutiva, aumentando 19,5% em comparação à semana anterior. Os Estados Unidos relataram um aumento de 27,1%, enquanto o Canadá e o México relataram declínios em novas infecções. Tanto os Estados Unidos quanto o Canadá viram um aumento nas hospitalizações semanais por Covid-19. Na América do Sul, houve uma redução global de 8% nas novas infecções, embora 7 dos 10 países da região tenham relatado aumento de casos. 11 países e territórios em toda a região relataram aumento de internações e aumento de internações em unidades de terapia intensiva. Os casos de Covid-19 e as hospitalizações estão aumentando em muitos lugares, o que deve nos levar a fortalecer nossas medidas para combater o vírus, incluindo a vigilância e a preparação. É crucial manter os olhos no vírus, monitorando sua evolução e mantendo a capacidade de teste adequada. Bons dados sobre o que está acontecendo pode ajudar cada país a planejar e ajustar medidas preventivas, se comunicar efetivamente com o público, reforçar a capacidade hospitalar quando necessário. As vacinas continuam a ser o nosso melhor recurso para salvar vidas, especialmente quando os casos aumentam. Dados da Agência de Saúde Pública do Canadá mostram que no mês de março, jovens e adultos não vacinados foi 3 vezes mais capaz de ser hospitalizados por Covid-19 do que aqueles que estavam plenamente vacinados. O risco é ainda maior para pessoas não vacinadas com idades acima de 60 anos.
Devemos alcançar aqueles que permanecem não vacinados com a série primária completa da vacina de Covid-19 e garantir o acesso ao reforço, especialmente aos mais vulneráveis. Desde que as vacinas da Covid se tornaram disponíveis, entregamos 1,8 bilhões de doses de vacinas Covid-19. Durante a semana de vacinação nas Américas, a semana passada, conseguimos distribuir mais de 12 milhões de doses. Isto é um progresso notável. Devemos manter este ímpeto para alcançar os 230 milhões de pessoas que permanecem não vacinadas na nossa região. Sabe que nunca teríamos chegado a tantas pessoas sem o trabalho essencial dos enfermeiros em todas as Américas. Antes do Dia Internacional dos Enfermeiros, queremos agradecer aos enfermeiros que ajudaram a alcançar esse marco e desempenharam um papel central no cuidado daqueles que adoeceram com Covid. Não foi fácil. Em todas as Américas, os enfermeiros enfrentaram bravamente o impacto da pandemia e muitos lutaram contra o esgotamento e as condições de saúde mental. O estudo Covid-19 Healthcare Workers mostrou que quase um quarto dos profissionais de saúde entrevistados em 2020 apresentaram sintomas de um episódio depressivo e até 15% relataram ideias de suicídio. Em alguns países, apenas cerca de 1/3 dos que necessitavam de cuidado psicológico puderam recebê-lo. No Brasil, na Guatemala, na Colômbia, mais de 1 em cada 10 membros da força de trabalho de saúde apresentou sintomas de depressão grave. Hoje, os enfermeiros assumem o duplo fardo de cuidar dos pacientes com Covid e acompanhar aqueles que perderam os exames de saúde de rotina nos últimos 2 anos. Esses estressores sobrepostos fizeram com que alguns se afastassem de seus empregos, deixando hospitais e centros de saúde drasticamente com falta de pessoal. Em um estudo global de enfermagem, 4% dos enfermeiros até disseram que pretendem deixar a profissão por causa da pandemia. Os enfermeiros são a espinha dorsal da nossa força de trabalho em saúde, representando 56% da nossa equipe. Contamos com eles para fornecer serviços de cuidados primários, apoio à saúde mental e proteger o bem-estar de indivíduos, comunidades e famílias. Quando os enfermeiros enfrentam dificuldades para realizar o seu trabalho, todo o sistema de saúde sofre, e é por isso que é necessário dobrar nossos investimentos no crescimento da nossa força de trabalho de enfermagem para que eles possam continuar a cuidar de nós. Para atender às nossas necessidades de saúde, a OPAS estima que a região das Américas precisará de 1,8 milhões de enfermeiros a mais até 2030. Os Estados Unidos precisarão adicionar 1,2 milhão de enfermeiros à sua força de trabalho e o Canadá precisará de mais 60 mil até 2025. Para alcançar esse crescimento e manter nossos enfermeiros existentes, os países devem ter políticas claras para desenvolver e reter a força de trabalho em saúde. Os países podem melhorar a governança, criando mais oportunidades de liderança sênior para os enfermeiros e elevando enfermeiros e parteiras dentro do governo e dos ministérios da saúde. A Jamaica está trabalhando em uma nova estratégia nacional de enfermagem e obstetrícia para melhor regular a força de trabalho e planejar o futuro do país. O Brasil visa elevar o salário mínimo dos enfermeiros para garantir que sejam adequadamente remunerados por seu trabalho essencial. Também precisamos tratar dos enfermeiros com respeito e a dignidade que merecem e dar apoio à sua saúde mental. Num estudo realizado no Caribe, a OPAS constatou que cerca de 45% dos enfermeiros abandonaram seus empregos por melhores condições de trabalho. Os países e territórios, individualmente e em parceria com a OPAS, estão em esforços para
resolver esta questão. As associações de enfermagem estão pedindo que os países forneçam serviços de saúde mental em centros de saúde para cuidar da saúde mental dos trabalhadores médicos. O Chile e a Argentina criaram linhas diretas para apoiar as necessidades exclusivas de cuidados de saúde mental das forças de trabalho de saúde. E a OPAS está lançando um curso de autocuidado voltado especificamente para profissionais da saúde. É verdade que a pandemia desafiou o bem-estar mental de todos nós, não apenas dos profissionais de saúde. Sobre este tema, quero mencionar que a OPAS está lançando uma comissão de alto nível de saúde mental e Covid-19 na sexta-feira, dia 6 de maio. Esta comissão reunirá líderes e parceiros de reflexão para examinar mais de perto o impacto da pandemia na saúde mental nas Américas. Também incluímos pessoas que sofreram ou sofrem de saúde mental. Fortaleceremos, então, com a OPAS, esses esforços na nossa região. A Covid-19 continua a destacar as lacunas que devemos abordar, direcionando nossos esforços para reconstruir de forma melhor e mais justa todos os aspectos dos nossos sistemas de saúde. Convido a todos vocês a também se juntar à OPAS para a celebração do Dia Internacional dos Enfermeiros na sexta-feira, 6 de maio, para pedir um investimento sustentado em nossa força de trabalho atual e futura de enfermagem. Devemos aproveitar esta oportunidade para fortalecer nossos sistemas de saúde e força de trabalho de saúde em todas as Américas, para garantir que não estamos apenas protegidos contra este vírus, mas podemos viver vidas mais felizes e saudáveis. Muito obrigado, doutora Etienne. Passamos agora às perguntas que foram enviadas e também que estamos recebendo através do QIA. Nós começamos com uma pergunta de segmento para a diretora. A senhora disse que os casos de Covid-19 e as hospitalizações estão aumentando e devem levar a medidas reforçadas. A senhora pode explicar o que quer dizer com isso e quais seriam essas medidas? Bom, gostaria de agradecer por essa pergunta. É particularmente importante proteger nossos profissionais de saúde contra a infecção, porque a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Variantes de preocupação ainda estão circulando, podemos ver um ressurgimento de casos e óbitos a qualquer momento. Cada país deve estar preparado para responder rapidamente a medidas de saúde pública e sociais se seus casos e hospitalizações aumentarem. Para enfermeiros, médicos e outros profissionais de saúde que foram fortemente afetados pela pandemia, devemos fazer tudo o que pudermos para garantir que eles sejam protegidos. Isso significa obter para os nossos profissionais de saúde a maior qualidade disponível de máscaras e outros equipamentos de proteção individual. Significa garantir que nossos centros de saúde estejam bem ventilados e equipados, com filtragem de ar adequada e água para a higiene das mãos. É claro que os profissionais de saúde são um grupo prioritário para a vacinação, juntamente com os idosos, as pessoas imunocomprometidas e as mulheres grávidas. Portanto, pedimos aos países que se concentrem em vacinar esses grupos totalmente, incluindo doses de reforço. Quando os nossos profissionais de saúde estiverem bem protegidos, podemos ajudá-los a continuar a minimizar nosso risco de exposição ao vírus. Isso significa evitar espaços fechados e continuar a usar máscaras dentro de casa, onde as pessoas se reúnem. Significa ficar em casa quando doente, lavar mais as mãos e melhorar a ventilação dos espaços fechados, mesmo em períodos de baixa circulação do SARS-CoV-2. Essas medidas simples minimizam a transmissão do vírus entre as pessoas e reduzem as chances de uma nova variante emergir. Isso funciona e nós temos a prova de que isso funciona. Esses passos protegem não apenas nossos profissionais de saúde, mas também nossas famílias, amigos e vizinhos. Lembrem-se, ainda estamos numa emergência de saúde pública de preocupação internacional. Devemos permanecer vigilantes e estar preparados para acelerar rapidamente as medidas de saúde pública e sociais se as taxas de hospitalizações e óbitos começarem a aumentar de novo. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Etienne. E passamos agora às perguntas de outros jornalistas. Entramos agora com uma pergunta em inglês de Mitra Taj, do New York Times, no Peru. A primeira pergunta é que o ministro da Saúde no Peru recentemente reconheceu ter administrado vacinas de reforço pelo FDA e pela OMS e a sua do Peru. Depois de aumentar e relatar efeitos secundários, eles diminuíram essa dose, mas não deram explicações detalhadas. A pergunta é, o Peru consultou a OPAS sobre essa decisão? A OPAS sabe quantas pessoas receberam essa dose dobrada da Spikevax de reforço no Peru? E se outros países deram também essas doses? Doutor Barbosa, por favor. Muito obrigado por essa pergunta. É importante, primeiro, reconhecer que as vacinas contra a Covid não foram administradas para milhões de pessoas no mundo. E claro que erros operacionais podem ser feitos, e para prevenir esses erros é muito importante dar a informação para os trabalhadores de saúde, para treinar e fazer a supervisão do trabalho. Sim, para a pergunta, nós recebemos a informação do Ministério da Saúde do Peru que um erro operacional ocorreu no país. Se entende porque a vacina Moderna é a única vacina que a dose de reforço deve usar só a metade da dose que é usada para a imunização regular. Todas as outras vacinas usam exatamente a mesma dose. Então, quando isso acontece e o Ministério da Saúde descobriu isso, imediatamente suspendeu esse tipo de aplicação e começou a usar a dose pela metade, como recomendado, informou a OPAS, e nós estamos trabalhando com o Ministério da Saúde para entender melhor o que aconteceu e compartilhar mais informações com as equipes de trabalho de saúde. Mas nós não temos nenhum tipo de aumento em eventos adversos ou negativos com as pessoas que receberam essa dose aumentada de reforço no Peru. E, claro, essa recomendação de usar metade da dose é o uso mais racional e melhor da vacina, mas o FDA recomenda o uso de uma dose plena da Moderna para pessoas imunocomprometidas. Então, nós não esperamos que essas pessoas tenham um risco mais elevado de desenvolver efeitos ou eventos negativos, mas é importante aprender com essa lição e dar mais treinamento, mais informação para os trabalhadores da área de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Barbosa. A segunda pergunta da Mitra é que a doutora Etienne falou na última coletiva que a Covid se tornou a causa principal de morte de mães nos países. E será que podemos falar um pouquinho mais sobre isso? E qual a relação entre a morte maternal e o Covid? Doutor Barbosa, por favor. Muito obrigado por essa pergunta. Como a nossa diretora apresentou na nossa última coletiva, nós agora estamos trabalhando com os dados que foram apresentados pelos países para o ano de 2021, mas nós tivemos algumas informações do Brasil, Colômbia, Equador e Peru, confirmando que o Covid-19 foi uma das causas mais importantes de morte maternal em 2021. E nós não esperamos ter nada diferente ou dados diferentes dos outros países da América Latina e do Caribe. Acho que isso enfatiza a relevância de que nós precisamos de ter em cada país essas informações para as mulheres grávidas. Agora, as causas são diferentes, mas a causa principal é que mulheres grávidas tiveram um risco mais elevado de desenvolver um caso grave da Covid-19. E, por essa razão, elas devem ser vacinadas. É muito importante que, durante as consultas pré-natal, que os enfermeiros e médicos conversem com essas mulheres, com as suas famílias, para dar toda a informação necessária para dar suporte na decisão dessas mulheres para se vacinarem e salvarem suas vidas. Mas nós tivemos também algumas barreiras importantes durante o ano de 2020, o pico de transmissão em vários países, os serviços estiveram totalmente parados ou parcialmente interrompidos e algumas mulheres não tiveram atendimento pré-natal e tiveram dificuldade de ter acesso ao hospital
hospitais e a leitos de UTI quando necessitariam. Então, essas seriam as causas principais dessa situação e, mais uma vez, é importante nos lembrarmos que as mulheres grávidas sejam vacinadas e desenvolver estratégias para manter o serviço em funcionamento durante as crises. Os serviços de saúde têm que ser mais resilientes e adotar as estratégias que precisam realmente de dar acesso àquelas pessoas que precisam do acesso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Barbosa. Passamos agora uma pergunta, ou duas perguntas do México. Blanca Valadez, do Millennium. A pergunta é: que tipo de notificação foram recebidos do México sobre a redução epidêmica? Podemos considerar como o fim da crise sanitária? Doutor Ugarte, por favor. Luciana, gracias Blanca por essa pergunta. Obrigado, Luciana. Obrigado, Blanca, pela pergunta. Isso se aplica a vários outros países que estão apresentando uma quantia muito menor de casos de óbitos nas últimas semanas. A Secretaria de Saúde Federal do México comunicou a conclusão da fase de atenção prioritária à pandemia, o fechamento do ciclo epidêmico e a transição para o estado endêmico da Covid-19. Essa análise se baseou no fato que, após as últimas semanas, o número de casos está em níveis muito baixos, também o número de óbitos. Contudo, também a Secretaria de Saúde do México, devido ao fato que está continuamente monitorando o estado de novos casos de óbitos, observou e relatou que após 12 semanas de uma queda contínua no México, nós estamos vendo um aumento leve de casos e de óbitos nas últimas duas semanas. E nas últimas 5 semanas, a maior parte dos casos estão presentes nos grupos de 18 a 29 anos, depois o grupo de 30 a 39 e depois o grupo de 40 a 49, ou seja, nos grupos onde há uma menor cobertura vacinal em comparação com outras faixas etárias. E também relataram que 52% de todos os casos relatados até o momento se apresentaram em mulheres e 62% dos óbitos em homens. Em relação à ocupação de leitos hospitalares, a redução foi de 4% da ocupação para a COVID e 1% de ocupação de leitos com ventilação, respiradores. Então, são números muito baixos que geram otimismo em toda a população e em todo o mundo. Como já foi falado anteriormente, o número de casos está em níveis inferiores a quase todas as outras semanas anteriores. Mas nesse contexto, já que essas condições nós já vimos outras vezes, nós consideramos que estamos em um período interpandêmico. E, de fato, nós recomendamos não relaxar as medidas de saúde pública, porque observamos que existem em vários países, inclusive na América do Norte e outros países do mundo, há um ressurgimento de novas variantes de preocupação e também de sublinhagens que se produzem porque há maior oportunidade de transmissão do vírus. A população relaxa, se aproxima mais e o contato físico permite que o vírus se transmita. Então, em níveis muito baixos, se nós damos oportunidade para que o vírus transmita, por exemplo, nas comemorações da Semana Santa ou em outros eventos, claramente o vírus não vai desaproveitar a oportunidade. Quando nós transmitimos de pessoa a pessoa, a maior probabilidade é que haja uma mutação do vírus e mudanças e sublinhagens. E essas sublinhagens, eventualmente, poderiam ser uma variante que pode causar uma situação de saúde ou caso clínico mais grave. E nós não queremos ter esse aumento de casos. Então, nós recomendamos à população que possa garantir o acesso às vacinas. Vacinem-se. Coloquem a vacina de reforço que é necessário e verifiquem o estado de saúde de cada um e as pessoas à sua volta. Isso é extremamente importante. Ainda a faixa de positividade dos testes, que de fato estão diminuindo em todo o mundo, está sendo alta. Então, é provável que essa situação possa se estender. Todos nós esperamos que
que nós possamos continuar diminuindo, que os países possam declarar o fim da fase de emergência da pandemia. Como nós já expressamos anteriormente, a declaração ou a consideração, a avaliação em relação às condições pandêmicas é uma avaliação que é feita no âmbito global e é feito pela OMS. E, por outro lado, a declaração da emergência de saúde pública de importância internacional está baseada na declaração do diretor-geral da OMS, seguindo as recomendações do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional. Então, nós continuamos em uma emergência de saúde pública de importância internacional e temos que ajustar todas as medidas quando for possível para que isso continue diminuindo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Ugarte. A Blanca também pede uma atualização sobre as quantidades de vacinas que foram enviadas ao México e ela diz também que alguns lotes de vacinas tiveram um prazo de validade muito próximo de abril e então eles implementaram uma operação acelerada e outros serão implementados a partir de maio. Dr. Barbosa, você tem uma atualização? Sim, obrigado pela pergunta. Do 1º a 4º de março, o México recebeu uma remessa histórica de mais de 18 milhões, um pouco mais de 18 milhões de doses da AstraZeneca que o Fundo Rotativo entregou em nome do mecanismo COVAX. As autoridades do México imediatamente, em coordenação com o fornecedor e também com o COFEPRIS, que é a autoridade regulamentária do México, eles estabeleceram o cronograma de vacinação de acordo com a data de validade de cada lote, porque são diferentes. Durante o mês de maio, eles utilizaram essa vacina para as doses de reforço na vacinação de pessoas que precisavam concluir o esquema de vacinação e precisavam do primeiro reforço do esquema primário. Isso permitiu a aplicação durante o mês de maio e abril de mais de 13 milhões de doses de vacinas. A Secretaria de Saúde do México está atualizando o uso dessas vacinas para os próximos meses de maio e junho, de acordo com as datas de validade de cada lote. Isso é importante. E o México também tem uma autoridade reguladora, a COFEPRIS, que pode realizar testes e em coordenação com o fornecedor, fazer a extensão do uso da data de validade, como as autoridades reguladoras de todo mundo fazem, se for necessário. Obrigado. Obrigado, Dr. Barbosa. Passamos a uma pergunta da Ana Lúcia Ole, da Prensa Livre da Guatemala. 2 perguntas. Primeiro, ela diz, na Guatemala, cerca de 35% da população tem o esquema completo da vacinação contra a Covid, ou seja, 2 doses, e as crianças ainda não foram vacinadas. Quão alto pode ser o risco de um novo aumento de casos positivos com a aparição de novas variantes e também tendo em conta que no país o uso de máscaras já foi deixado ao critério da população? Seria prudente adotar essas medidas quando estamos tão longe de atingir 70% da população vacinada, como sugerido pela OMS? Dr. Ugarte, por favor. Obrigado, Luciana e Ana Lucia. Bom, a Guatemala realizou esforços importantes para avançar no processo de vacinação. Efetivamente, ainda estamos longe de chegar a 70% da população vacinada. E também incluíram crianças com mais de 6 anos dentro da fase 4 no Plano Nacional de Vacinação. Em relação às decisões que são tomadas pelos países, no caso da Guatemala, eles consideraram que o risco para implementar ou eliminar as medidas sociais de saúde pública se relaciona à capacidade de resposta. E, além disso, ver qual é o nível de transmissão comunitária. Nesse aspecto, há uma média de 662 casos diários na Guatemala, em todo o país. Contudo, a positividade média dos testes é mais ou menos 8%. E a porcentagem de ocupação hospitalar e os leitos de Covid-19 está em torno de 10%. Nós não observamos aumentos significativos nos óbitos em comparação com as fases anteriores e ondas de alta transmissão. E, como nós já expressamos anteriormente, no caso do México, que se aplica a todos os países, é importante vigiar a situação da transmissão
realizar os testes, principalmente quando relaxamos as medidas de saúde pública e de distanciamento físico e outros, inclusive as recomendações para o uso adequado de máscaras em espaços fechados com deficiência de ventilação, mas especialmente temos que verificar qual é a capacidade do país de tomar uma decisão adequada, mantendo a vigilância ativa dos casos suspeitos, o isolamento, a quarentena quando for necessário dos contatos, e com isso podemos avançar juntos nesse processo. A Guatemala, como outros países da América Central, estão vigiando a situação global e nós vamos ver como essas decisões podem ser ajustadas em relação à transmissão comunitária da Covid-19. Obrigado. Obrigado, Dr. Ugarte. A segunda pergunta da Ana Lúcia, ela diz, por outro lado, vocês podem falar sobre o Covid longo em crianças? Quais são os quadros que estamos vendo em crianças e bebês? Dr. Henrique Pérez, por favor. Sim, muito obrigado, Ana Lúcia, pela pergunta. Bom, os sintomas persistentes em adultos, desde a aparição da Covid-19 e essa condição pós-Covid, aparecem cada dia mais frequentemente na literatura, mas falta, em grande medida, mais dados e informação sobre as crianças. Nós poderíamos dizer que na população pediátrica nós identificamos duas sequelas da Covid-19, que nós conhecemos como síndrome inflamatório multissistêmico em crianças e essa condição pós-Covid. Essa última é muito menos definida, especialmente pela ausência de um acordo sobre o tipo e duração dos sintomas que justificam esse diagnóstico. Por isso que a verdadeira prevalência do pós-Covid em crianças ainda está bastante incerto. Nós sabemos que com a aparição, o surgimento da variante Omicron, que parece ser mais infecciosa que as variantes anteriores da Covid-19, levaram uma proporção muito maior de crianças infectadas pelo vírus. Embora a pós-Covid possa somente afetar uma proporção muito pequena de crianças, os números ainda são consideráveis. Da mesma forma, os adultos, as crianças assintomáticos ou levemente infectados podem também desenvolver sintomas posteriores à Covid-19, que possam ter recaídas pela sua natureza. Então, os sintomas informados com maior frequência são os mesmos, e isso inclui fadiga, realmente deficiência cognitiva, dores nas articulações, ansiedade e depressão. Então, esse pós-Covid pediátrico observado mais em crianças com mais idade, em mulheres, e aqueles com problemas alérgicos ou outras doenças crônicas subjacentes. Embora a maioria das crianças se recuperam rapidamente, alguns sofrem doenças persistentes, deficiências, e isso pode provocar longas ausências escolares. Os estudos em adultos sugerem que a vacinação contra a Covid-19 está associado a um risco mais baixo de desenvolver sintomas posteriores à Covid. Por isso, nós estamos realizando pesquisas em crianças para confirmar também se existe esse efeito protetor. Finalmente, eu diria que é importante que devemos realmente anunciar que se o pós-Covid se define devido aos sintomas que aparecem após um período específico, isso não significa especificamente que a criança deve esperar antes que seja oferecido a atenção clínica, cuidados clínicos, por isso pode ter um impacto duradouro a longo prazo, e isso é muito importante. Nesse momento, a OPAS e a OMS está apoiando os países para desenvolver guias. Nós já falamos sobre isso em outras conferências de cuidados clínicos para identificar e gerenciar melhor esses pacientes com condições pós-Covid. E também acreditamos que é importante continuar relatando os casos para confirmar a relação da infecção por SARS-CoV-2 e descrever as manifestações clínicas que possam se apresentar nesse síndrome. E desenvolver dessa forma guias clínicas para a atenção médica desses pacientes. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pérez. Passamos uma pergunta agora da Nicarágua. Gabriela Solorzano, do Notícias 12 da Nicarágua. Tem duas perguntas. A primeira diz, em Nicarágua, eles estão realizando a aplicação da Jornada Nacional de Vacinação contra 17 doenças que incluem a Covid-19.
De acordo com as recomendações da OPAS, essas devem ser aplicadas de forma separada? E quais são as guias que devem levar em consideração os países? Dr. Barbosa, por favor. Sim, obrigado pela pergunta. Primeiro, devemos lembrar que na semana passada, a OPAS celebrou 20 anos da Semana da Vacinação nas Américas, que é uma chamada aos países para que possam desenvolver estratégias para recuperar as crianças e as pessoas que devem se vacinar nos períodos da pandemia, e que foram muitas, infelizmente. A Nicarágua realizou, nesse marco da semana de vacinação, uma jornada de vacinação, como eles já fazem há muitos anos, com o objetivo de alcançar a população que não teve acesso a serviços de vacinação, com ênfase nas zonas de difícil acesso, e por isso eles deslocam brigadas a diferentes zonas do país. O Ministério da Saúde da Nicarágua e todos os ministérios de saúde das Américas recebem, por meio da OPAS, as recomendações para o uso das vacinas de Covid-19 com outras vacinas. Para grande parte das vacinas, temos que esperar 14 dias, e isso todos os países já sabem e é implementado. Também temos recomendações que para as vacinas da Covid-19 que possam ser utilizados no mesmo momento vacinal para a Covid e para a gripe. Então, essa é uma iniciativa importante para que possamos recuperar as pessoas que deixaram de se vacinar e seguir, acompanhar como a Nicarágua e todos os países, seguir as recomendações para cada uma das vacinas. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Barbosa. A segunda pergunta da Gabriela é sobre as novas variantes XD e XE. Se a OPAS está ciente de tê-la identificado na região da América Central. Dr. Pérez, por favor. Sim, muito obrigado por essa pergunta. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, graças ao trabalho e ao esforço permanente dos países na região das Américas e a participação ativa na rede de vigilância genômica, nós conseguimos gerar até o momento mais de 320 mil sequências que foram depositadas nas bases de dados globais. E comprovamos a circulação ao longo do tempo das diferentes variantes de preocupação, inclusive a Omicron, que atualmente predomina no âmbito global e regional. Até o momento, na região da América Central, o único país que relatou sinais de um evento de recombinação, que é o que essa pergunta está se referindo, foi a Costa Rica, através do seu centro de sequenciamento genômico, que é o INCIENSA. Embora as sequências são altamente similares à XD, que é essa recombinação entre as sublinhagens de BA.1 e BA.2 da Omicron, ainda estamos analisando a composição para uma classificação definitiva. É importante lembrar que esses eventos de recombinações são comuns no processo evolutivo dos vírus e até o momento não mostraram uma vantagem para o vírus em termos de transmissibilidade e nós não vimos associados a uma maior gravidade ou mudança no comportamento clínico. Eu acho que com isso eu respondo à pergunta do jornalista. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Pérez. Agora passamos a uma pergunta do Javier Hernández Garcia, Telesur para o México. Duas perguntas breves. Qual é o avanço na aprovação do uso das vacinas Cubana Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus e Abdala e por que foi limitado, se mostrou eficácia para a população de Cuba? Dr. Barbosa, por favor. Obrigado pela pergunta, porque eu acho que isso me permite falar de forma breve sobre o processo que é utilizado pela Organização Mundial da Saúde para avaliar e aprovar o uso emergencial. Primeiramente, para nós, na OPAS, é importante fortalecer a capacidade de produção de vacinas na América Latina e o Caribe. A produção de vacinas hoje é muito concentrada no mundo e o desenvolvimento que tem se realizado em Cuba é muito importante para o país e para a região. Por isso, nós sempre apoiamos o diálogo entre os produtores de Cuba com a equipe de pré-qualificação da OMS para que possam ter todos os dados revisados e apresentar a proposta de receber a autorização de uso emergencial.
isso segue avançando, porque para outorgar a autorização de uso emergencial, nós constituímos um comitê de especialistas internos da OMS e externos, pessoas de alta qualificação das autoridades reguladoras mais importantes do mundo, e esse comitê realiza uma avaliação detalhada de um dossiê. Esse relatório fornece os dados sobre a qualidade de fabricação das vacinas, sobre os ensaios clínicos que foram realizados, ensaio clínico 1, 2 e 3, para assegurar que a vacina é segura e é eficaz. Então, para a vacina da Abdala, agora no dia 30 de abril, eles tiveram a primeira reunião oficial. Agora, em Genebra, eles estão montando uma comissão que vai começar a trabalhar em alguns dias na revisão desse relatório. Então, o processo continua e é um processo que nós esperamos que o mais rápido possível possa ser concluído, porque todas as vacinas que têm autorização de uso emergencial podem ser oferecidas aos países através do fundo rotativo. Então, nós temos todo o interesse que as vacinas possam ser submetidas ao processo, é um processo de revisão científica. Não é somente o processo burocrático de enviar uma solicitação e a pessoa aprova em alguns dias, ou não. É um processo de revisão que se aplica a todas as vacinas e tem que seguir todos esses passos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Barbosa. Passamos a outro tema agora, a hepatite aguda grave em crianças. Após uma alerta da Organização Mundial da Saúde, acho que 2 semanas atrás, sobre esse tema, temos várias perguntas de jornalistas e vamos combiná-las em 2 partes. Temos perguntas, por exemplo, da Agência F, Televisa México, El Comercio Equador, isto é, Brasil, e também a Reuters. Então, vamos dividi-las em 2 partes. A primeira até diz que há relatórios desses casos de hepatite aguda grave em crianças nas Américas. Qual a recomendação da OPAS para vigilância e monitoramento de possíveis casos e prevenção? Também qual é o nível de risco para a região? Perdão. Dr. Henrique Pérez, por favor. O senhor gostaria de responder? Sim, muito obrigado por essa pergunta e esse tema que é altamente relevante. Eu gostaria de dar um pouco de contexto para que todos tenhamos a mesma informação. Se vocês lembrarem, essa pergunta foi feita 2 semanas atrás. Nós havíamos relatado que desde o 5 de abril de 2022, a Organização Mundial da Saúde foi notificada, através do Regulamento Sanitário Internacional, desses casos de hepatite aguda grave, etiologia desconhecida, em crianças previamente saudáveis, com menos de 10 anos no Reino Unido. Após essa notificação inicial, na atualidade temos 228 casos prováveis que foram relatados por 20 países, principalmente na região da Europa, mas também na região das Américas, e na região do Pacífico Ocidental e na região do Sudeste Asiático. Isso inclui os 9 casos notificados pelos Estados Unidos na região das Américas. Também é importante enfatizar que nesse evento as causas mais frequentes, digamos, de hepatite, que são os vírus da hepatite A, B, C, D e E, eles foram excluídos após os testes laboratoriais. E eles estão realizando mais pesquisas para entender bem a etiologia desses casos. Eu também gostaria de dar um pouco de contexto e relembrar o síndrome clínico desses casos identificados, que é uma inflamação hepática aguda, onde nós vemos enzimas hepáticas que têm marcações muito elevadas e se apresenta como icterícia e também com sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia, vômitos e principalmente em crianças até 10 anos. Nós não identificamos outros fatores de risco epidemiológico até o momento, inclusive nas viagens internacionais recentes. 19 dessas crianças foram submetidas a transplante de fígado e nós temos informações que pelo menos uma criança, infelizmente, morreu, né, de todos esses casos informados. Como eu dizia, a etiologia
atual desses casos de hepatite ainda é desconhecida e estamos pesquisando de forma ativa. Nós estamos realizando testes laboratoriais para infecções adicionais, para produtos químicos, para toxinas, e de todos esses casos identificados. Determinar a etiologia é uma prioridade para informar melhor as medidas que nós possamos tomar de prevenção e controle. As hipóteses relacionadas com os efeitos secundários das vacinas contra a Covid-19 estão excluídas, já que a maior parte das crianças afetadas não receberam a vacina contra a Covid-19. Por isso, eu diria que nesse momento, a recomendação da OPAS aos países é manter-se informados e monitorar esses casos. A Organização Pan-Americana da Saúde está fornecendo apoio técnico aos países da região na geração e na disseminação de informação oportuna através da investigação dessas situações. Nós já publicamos algo no nosso site e temos também uma sessão de perguntas frequentes também no nosso site para o uso dos países. E, da mesma forma, nós estamos em estreita comunicação com aqueles países que solicitaram apoio. Por exemplo, a Costa Rica, que com a direção da Vigilância da Saúde do Ministério, eles geraram um alerta para os serviços de saúde e formaram uma equipe interinstitucional que está dando seguimento ao comportamento desse evento. Da mesma forma, nós vamos unir esforços com outros países da região para apoiar essas investigações. Eu acho que com isso eu respondi às perguntas do jornalista. Obrigado, Dr. Pérez. Você falou um pouco sobre o vínculo com a Covid-19, mas temos mais perguntas dos jornalistas relacionadas com essa doença e também a relação da hepatite nas crianças e a Covid e as medidas da pandemia. Então, talvez, para esclarecer, vou fazer a pergunta do Martim Vargas da Reuters, se há alguma ligação entre casos de hepatite e a vacina contra a Covid ou o óbito pela doença. E a segunda pergunta também de Cláudia Luna Palencia, da revista Vértigo, na Espanha. Ela pergunta o quanto nós cuidarmos com medidas severas de higiene, máscaras faciais, não nos misturarmos com multidões e ficarmos em casa por muito tempo, como isso poderia causar resistência natural a outros vírus, bactérias e patógenos e torná-los mais resistentes e prejudiciais às pessoas. Talvez o Dr. Pérez queira responder. Obrigado. Bom, nas investigações que estamos realizando, nós estamos trabalhando sobre a possibilidade de ver se aconteceu alguma circulação do vírus que foi detectado em alguns dos pacientes e que seja o adenovírus durante o período da pandemia e a exposição ao SARS-CoV-2. Então, essa é uma das teorias que nós estamos pesquisando no momento. Também, como parte dessa pesquisa, investigação, como já disse, nós detectamos adenovírus em vários casos. Então, isso pode estar relacionado ao aumento da atividade desse adenovírus, observado recentemente nesses países. E também, é claro, dizer que os adenovírus, ou é importante dizer que os adenovírus são patógenos comuns, que geralmente causam infecções autoalimentadas. Então, a propagação do adenovírus é de pessoa a pessoa e com maior frequência causam doenças respiratórias, gastroenterite, às vezes conjuntivite. Então, o papel desses vírus na patogenia não está claro e não explica totalmente a gravidade desse quadro clínico. Por isso que nós dizemos que estamos em um processo de investigação desse evento. Talvez adicionar que a infecção desse adenovírus, do tipo 41, especificamente, que é o que foi encontrado, afeta crianças, né? Foi relatado que na literatura que afeta crianças imunocomprometidos. Contudo, nós não sabemos se o adenovírus é uma causa de hepatite em crianças saudáveis, que é o que está acontecendo. Então, eu diria que também, com relação a essa última parte da pergunta sobre os cuidados pessoais, eu acho que é bom esclarecer que os patógenos e os vírus e algumas bactérias também, obviamente, precisam do ser humano para subsistir, sobreviver, né? Então, durante esses
períodos de isolamento, distanciamento social, também a circulação diminuiu. E, por isso, o processo evolutivo de adaptação também mudou. E é importante ressaltar também que, uma vez que nós começamos a levantar as medidas de controle de saúde pública e temos um novo contato com alguns desses agentes, o sistema imunológico humano está projetado para responder rapidamente e se readaptar com os mecanismos de memória e, dessa forma, manter a proteção de forma eficiente. É claro que nós precisamos, além de manter, seria necessário também enfatizar que é necessário manter os esquemas de vacinação frequentes naquelas doenças imunopreveníveis. Eu acho que com isso eu abordei as perguntas do jornalista e, mais uma vez, a linha de pesquisa que nós estamos seguindo é um aumento na sensibilidade entre crianças jovens após uma baixa circulação do adenovírus, que eu falei durante a Covid-19, e se ou não a co-infecção com SARS-CoV-2 ou um efeito prolongado antes da Covid-19, que essa é outra das hipóteses que nós estamos acompanhando, e a emergência desse adenovírus. Então, com isso, eu respondo às perguntas do jornalista. Obrigado. Muito obrigada, doutor Pérez. É um tema muito importante para os pais, é claro, da região. Bom, passamos a uma pergunta sobre a gripe aviária, que nós recebemos também da Blanca Valadez, do México. A Blanca diz que foi emitido um alerta em granjas mexicanas sobre possíveis casos existentes da gripe aviária de autopatogenicidade, a H7N3. O que vocês sabem sobre essa situação e se é algo que é preocupante? Dr. Ugarte, por favor. Muito obrigado, Luciana e Blanca, pela pergunta. Bom, o Serviço Nacional de Saúde, Inocuidade e Qualidade Agrária, a SENASICA, confirmou a presença de gripe aviária de alta patogenicidade pela variante H7N3 em 2 granjas de produção agrícola comercial no município de General Cepeda, em Cahuilla. Então, a SENASICA fez a quarentena naquela granja e sacrificou 70 mil aves. O diagnóstico laboratorial confirmou que é uma cepa que foi relatado em algumas regiões do México desde 2012, ou seja, não é uma cepa nova nesse sentido. O dia 27 de abril, os serviços de saúde de Coahuila confirmaram que 2 trabalhadores tiveram sintomas de doença respiratória aguda. E aqueles trabalhadores que estavam naquela zona onde foi relatado a gripe aviária, e em um dos casos nós tomamos uma amostra serológica e um teste nasal faríngeo, e eles descartaram, a presença do vírus. Da mesma forma, os serviços sanitários de Coahuila descartam a presença de surtos. Há uma combinação muito estreita entre SENASICA, os serviços de saúde do Estado e a Secretaria de Saúde Federal, e da mesma forma com o INDRE, que é o Instituto Nacional de Diagnóstico. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para destacar a importância de estar alertas a todos os surtos, não somente de infecção respiratória aguda, mas também de novos eventos que possam gerar uma emergência de saúde pública potencial. Nós não estamos falando desse caso que claramente foi descartado, mas, contudo, isso nos mostra também o grau de maturidade que existe no sistema de saúde do México para detectar esse tipo de caso e a coordenação estreita e rápida para poder controlar se isso pudesse ter repercussão em humanos. Então, o maior risco da próxima pandemia continua sendo o vírus da gripe, a gripe humana. E a maior probabilidade é que esse vírus da gripe venha da área agrícola, de tal forma que isso é algo muito importante, fazer essa vigilância, continuar com esses processos
porque essa é a medida de proteção mais importante. A nossa região se caracteriza por ter uma rede de laboratoriais de vigilância genômica para a Covid-19, mas também essa mesma rede laboratorial é capaz de continuar a detecção de novas variantes e novos vírus. E se aparece algum país, rapidamente podemos compartilhar essa informação e os outros países podem ficar alertas para detectá-lo a tempo. Essa é uma das vantagens e um dos avanços mais importantes na nossa região. E eu acho que isso nos deixa em uma melhor posição para enfrentar as seguintes emergências de saúde pública. Obrigado, Dr. Ugarte. Mais uma pergunta sobre a gripe. Federica Charino, do Búsqueda, no Uruguai, pergunta: em vários territórios estão começando os primeiros casos de gripe. Então, que medidas devemos tomar para prevenir a infecção dupla com Covid-19 e gripe? E se podemos ampliar as campanhas de vacinação? Doutor Barbosa, por favor. Obrigado pela pergunta. No hemisfério sul, a transmissão mais forte do vírus da gripe acontece em junho, julho e agosto. Então, muitos países já estão começando com a campanha de vacinação para a gripe. É muito importante chamar a atenção à necessidade de vacinar contra a gripe. A gripe é responsável por centenas de milhares de mortes em toda a região, devido às complicações após a gripe, especialmente para pessoas com algum comprometimento do sistema imunológico, os adultos mais idosos e pessoas com doenças crônicas. Então, é muito importante lembrar que não é somente a Covid-19 que é um risco, mas a gripe também é um risco muito importante. A forma de nos protegermos da gripe é muito parecida à Covid-19. Temos que realizar a higiene das mãos, usar máscaras, quando estamos em lugares fechados e vacinar todas as pessoas de acordo com as orientações dos Ministérios da Saúde. Para a grande maioria das vacinas que nós temos hoje contra a Covid-19, nós já temos dados, temos evidências que isso pode ser feito de forma conjunta, ou seja, aplicar a vacina contra a Covid e contra a gripe. Essa é uma forma de ampliar o acesso e garantir que mais pessoas possam ser vacinadas. Então, os países podem adotar essa estratégia como uma estratégia para garantir o acesso das pessoas às duas vacinas, que são igualmente importantes. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Barbosa. Chegamos quase ao final da nossa sessão. Temos uma pergunta final para uma pergunta de seguimento, de acompanhamento da Comissão de Saúde Mental. Uma pergunta da Cláudia Baliarte, e diz: você pode nos dar mais detalhes sobre a Comissão de Saúde Mental que a OPAS está lançando esta semana, se alguma conclusão preliminar, e se você puder falar um pouco mais sobre a comissão. Doutora Etienne, uma pergunta final para você, pedindo mais detalhes, se há alguma conclusão dessa Comissão de Saúde Mental, que nós vamos lançar no final da semana. Por favor, obrigada. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Luciana, por essa pergunta. Com a pandemia de Covid-19, continua a afetar a nossa região com taxas desproporcionalmente altas de doença e óbitos, vimos uma pandemia de saúde mental concomitante. E isso foi bem reconhecido na nossa região. Taxas mais altas de condição de saúde mental, notadamente depressão e ansiedade, foram relatadas em muitos países na região. Os sintomas mentais e neurológicos associados à condição pós-Covid-19 também estão se tornando um desafio em evolução. A gente vê as interrupções contínuas dos serviços para condições mentais, neurológicas e de uso de substâncias são outro problema para os nossos países. Com o aumento das condições de saúde pública, você vê que existem, então, também as quebras no sistema de saúde e no tratamento. Então, abordar de maneira eficaz o impacto da Covid-19 na saúde mental é essencial
para a recuperação pós-pandemia e para salvaguardar o progresso alcançado na região até a data. Vimos os efeitos da pandemia na saúde mental. Agora, vamos ver o que nós podemos fazer juntos para catalisar a reforma na saúde mental e reconstruir sistemas e serviços de saúde mental melhores e mais resilientes a longo prazo nas Américas. Agora, nós temos que lembrar que até antes da Covid-19, os nossos serviços de saúde mental estavam fracos, enfraquecidos, e a Covid foi, então, trazer um ataque duplo sobre esse tipo de tratamento. Agora, eu tenho que lembrar que não é só um sistema de saúde, não é só um problema do sistema de saúde, é um problema para toda a sociedade. E é por isso que convocamos esta comissão. Temos líderes de vários países e organizações que vão estudar as alterações que são necessárias para fortalecer a saúde mental, fazer propostas em termos de financiamento, promoção de saúde, mobilização comunitária e outras necessidades. Eu já falei anteriormente que nós temos pessoas que sofrem de condições de saúde mental que estão incluídas na comissão. E nós esperamos que essa comissão prepare um relatório com recomendações-chave para melhorar a saúde nas Américas e transformar o sistema de saúde mental após a pandemia de Covid-19. Eu espero que esse relatório seja concluído no último trimestre deste ano e estamos planejando apresentar esse relatório à atenção dos Estados-membros na conferência que nós teremos da OPAS em setembro e também apresentar-lhe algumas recomendações para os Estados-membros e que poderemos, então, chegar a alcançar um acordo e ter uma resolução que vai levar ao fortalecimento dos serviços de saúde mental dentro de um sistema mais resiliente e transformado. Muito obrigado por essas perguntas e gostaria de perguntar a cada um de vocês, agradecer a cada um de vocês por terem participado hoje e vamos nos estar juntos num futuro bem próximo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Etienne, por suas palavras finais, muito importantes sobre essa iniciativa. E chegamos, então, ao final da nossa sessão do dia. Falamos sobre muitos temas hoje e ficamos, então, atentos de qualquer pergunta de segmento dos meios. Podem buscar, então, fazer contato no nosso site. E foram também compartilhadas perguntas frequentes sobre hepatite. Podem também enviar por correio eletrônico para a equipe de e-mails, de mídia aqui, na Parro, e vamos responder o que podemos o mais rápido possível. Também no nosso site da internet temos muitos recursos para os senhores e senhoras e ficamos então assim, até a próxima, acho que daqui a 2 semanas, mas fiquem atentos às informações que enviamos por correio eletrônico. Muito obrigado mais uma vez por estarem conectados e pela participação e uma boa semana ou 2 semanas. Até a próxima. Obrigado.